nosso pensamento no nosso Mestre Jesus. Agradecer ao Pai da Misericórdia por nós estarmos aqui novamente, buscando nos elevar um pouco mais o nosso pensamento ao mundo superior, a espiritualidade da luz que nos acolhe, acolhe todos os irmãos que por aqui passam, nessa casa de acolhida. O amor do Mestre venha hoje tocar nossos corações, cada um possa sair mais leve e aconchegado. E assim seja. Hoje o tema vai sair do livro do Clayton, da sequência que eu venho trabalhando desde quando eu iniciei as explanações com a Eliane. E o tema de hoje é a missão espiritual da mulher. Ontem comemoramos, né, o Dia Internacional da Mulher, mais do que uma data comemorativa, ela nos convida a refletir sobre a grandeza da mulher na obra divina. E na visão espírita, a mulher não é apenas um papel social, ela é um espírito imortal em missão. Muitas vezes encarregada de grandes tarefas de amor, renúncia e de transformação moral. O espírito não tem sexo, ele apenas se reencarna como homem ou mulher, conforme a necessidade evolutiva. A mulher possui sensibilidade moral e afetiva muito desenvolvida, que contribui para o progresso da humanidade. O Livro dos Espíritos nos traz uma reflexão que os espíritos encarnam como homens ou mulheres, porque não têm sexo, dependem das provas que devem sofrer. Muitas mulheres vêm com missões de amor, são educadoras da humanidade, influenciam gerações. A mulher como educadora da alma, educa filhos, forma valores, transmite sentimentos, constrói caráter. Muitas vezes a transformação moral do mundo começa no coração de uma mãe. Quando uma mulher educa com amor, ela não está apenas formando um filho, ela está ajudando a melhorar a humanidade. Falar de mulher numa sociedade, hoje trazemos muito a questão do equilíbrio, onde somos dona de casa, somos funcionárias, somos empreendedoras, também somos do lar, uma grande responsabilidade que é concedida a nós, porque muitas vezes é um trabalho que é feito diariamente e que pouquíssimas vezes é reconhecido, é visto. Porém, se uma louça está suja na pia, todo mundo vê. Se uma roupa não foi lavada, todo mundo vê. E a missão da mulher, no papel principal, que é como mãe. Muitas não têm o dom de gerar, mas carregam o dom do adotar, o dom do amor e a grandeza dessa responsabilidade. O que esse ser de luz tem a aprender nesse processo doloroso e também o que esse ser tem a nos ensinar durante a sua trajetória de amor. As educadoras da humanidade, como aqui falam, quantas mulheres temos como referência na nossa vida? Nossas mães, nossas avós, nossa geração passada, que se foi, que nos deixou grandes traços de inúmeras responsabilidades. Responsabilidades essa dos fardos que carregamos, das fragilidades que carregamos, muitas vezes pesadas, doloridas, e principalmente dos ciclos repetitivos que cabem a nós a ser rompidos, que carregamos através do nosso perispírito a lembrança de inúmeras gerações, de feridas marcadas por ódio, vingança, raiva. E como aqui fala, o espírito não tem sexo, ele apenas reencarna como homem ou mulher conforme a necessidade evolutiva. E aí são N as hipóteses, né, que podem percorrer por esse caminho. Um sexo frágil, como muitas vezes é conhecido, é falado, é dito. Porém, hoje temos uma visão diferente
damos conta de tudo, carregamos o mundo nas costas, estamos dispostas a tudo, a amar de uma forma diferente e única. E principalmente a responsabilidade das mães, porque falar sobre filho, gerar um filho, a responsabilidade maior sempre vai ser da mãe. E uma coisa que a maioria dos casos acontece, inclusive quando há separações, nesse processo dolorido, o quanto as mães dão o seu máximo de si para não afetar os filhos, e também quanto as mães decidem permanecer no relacionamento para não prejudicar a saúde mental do filho, para não prejudicar o afeto, o carinho. Muitas vezes se perdem na questão desse olhar, desse amar, de se cuidar, para zelar por alguém, para zelar por um ser que está ali, num processo de aprendizagem, num processo de crescimento moral. Falar sobre mãe sobre mulher, inclusive, traz essa questão forte das mães, educadoras da humanidade, como ele fala, que influenciam gerações. Influenciar gerações e olhar para trás e ver o que as nossas avós, bisavós passaram, enfrentaram, e o quanto elas são orgulhosas de ver o nosso processo evolutivo hoje, de ver a força, a garra que as mulheres, num conjunto maior, quando estão unidas, a força que elas têm. As mulheres de fé, que a gente tanto fala, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E também, quando não usamos disso, temos também o poder de colocar tudo por águas abaixo. Então, sim, temos a maior responsabilidade. Tanto que, se compararmos com os adolescentes, de modo geral, eu posso dizer isso por mim, falando no meu pessoal, sobre as diferenças de idade, das responsabilidades que as meninas carregam desde quando nascem, no período da adolescência, a forma das mentalidades de lidar com tais situações difíceis, dolorosas, das responsabilidades de assumir muitas vezes o papel da casa, auxiliar a mãe, auxiliar os irmãos, ser um abrigo. E temos isso dentro de nós, de olhar com acolhimento, com cuidado, e principalmente quando às vezes esquecemos de olhar com gesto de cuidado, afeto e bondade para outras mulheres na nossa volta. De olhar para a nossa mãe, inclusive às vezes eu esqueço de dizer para a mãe como eu amo ela, como eu sou grata por ter ela comigo. Muitas não têm uma referência como mãe para agradecer, para dizer muito obrigada, mãe, pelo processo de aprendizagem, por mais que foi doloroso, foi sofrido, mas tu deu o teu melhor, mediante o rompimento de gerações que tu veio carregando contigo. Porque carregamos dentro de nós traumas de outras gerações passadas que trilharam, que foram abrindo o caminho para que nós pudéssemos ser quem somos hoje. Então, independente das situações que vivenciamos, que passamos, que enfrentamos durante a nossa infância, se pararmos para refletir, nossas mães, nossos pais, uma geração passada, sofreram muito mais. Hoje em dia, qualquer criança, independente da idade, ser o sexo masculino ou feminino, como aqui fala, que o espírito ele não tem sexo, mas se ele encarnou por aquele sexo é porque ele tem uma grande responsabilidade, sendo uma menina, para gerar ou para amar, e também para se frustrar com a falta de não poder gerar e amar um ser da mesma forma, carregar com doçura aquilo dentro de si. E também o menino com a sua responsabilidade. A mulher que educa filhos. É normal quando falamos em que uma mãe, e eu sempre digo para mim, inclusive às vezes, porque a gente não tá sempre bem, a gente não tá 100%, como é bom ter uma mãe para orar por nós. Só que tem muito das vezes, inclusive, a gente não nasceu na família errada, a gente não nasceu no caminho errado, a gente não é a vítima dos nossos familiares, da comunidade, do processo onde a gente está inserido, porque tudo são escolhas nossas que de uma forma ou de outra nos levaram por aquele caminho, e se eu estou ali é porque eu preciso modificar a minha realidade ou a realidade de alguém, mesmo que doa. E geralmente vai doer. Então, a mãe que educa filhos, ela forma valores e transmite sentimentos, constrói caráter.
Porém, a gente sabe que muitas vezes falar sobre mãe, sobre mulher, só que hoje eu estou focando em mãe, porque falar sobre mulher, para mim, remete muito isso sobre o cuidado da mãe em si, quando ela está nos construindo, quando ela está gerando o nosso crescimento moral. Porque essa mãe, esse pai, eles receberam o dom de carregar em nós o nosso crescimento e nosso desenvolvimento moral. Para sermos seres humanos de bem, seres humanos honestos. Então, lembrando que todas as mães, independente, como a gente sempre fala, assim como uma mãe tem um poder de colocar um filho lá em cima, uma mãe também tem um poder de colocar o filho lá embaixo. Então, que tenhamos dentro de nós, independente da situação que for, da forma que for, abençoar os nossos, zelar pelos nossos, agradecer pelos filhos que foram gerados e também aqueles filhos do coração que se aproximaram de cada um de nós. Porque às vezes tem pessoas que chegam para a nossa vida que se tornam filhos, outros que se tornam mães, pais, pelo amor de verdade. E muitos que às vezes geram, e tu escuta, mas eu não tenho boa afinidade com fulano, com ciclano, é diferente o amor. Isso a questão espírita nos fala muito sobre isso, né? Sobre os nossos estreitamentos de laços. Porque a nossa família é enfim, sobre questões de trabalho, colegas de trabalho, que a gente divide o nosso dia a dia, o filho em si, a família em si, os relacionamentos que nós vivemos, são tudo questões combinadas com nós, antes da nossa reencarnação, com a espiritualidade, para que cumpríssemos aqui na Terra a missão do amar, do educar, da responsabilidade com os nossos. Eu hoje, com a maior maturidade e imaturidade ao mesmo tempo, eu tenho claramente certeza, eu penso, meu Deus do céu, vou ter que voltar algumas ainda com fulano, com o plano do meu ciclo ali, porque não consegui organizar algumas coisas, quem sabe daqui a um tempo consigo, mas por enquanto não consegui. Mas eu tenho essa consciência dentro de mim e temos nossos altos e baixos, assim como todo mundo tem. Porque a Eliane do Centro, aqui, com as gurias, passamos por muitos desafios. Inclusive pelas explanações que nós trazemos, pela nossa consciência moral que construímos até chegar aqui. Tudo é uma soma de responsabilidade e de peso, que devemos sempre colocar na balança, né? Quando estamos construindo o nosso caráter e quando vem a responsabilidade do papel mulher na sociedade, uma sociedade mais igualitária, onde olhar os números ultimamente de feminicídio, de mortes que vem acontecendo, dói. Mas que sejamos também mulheres unidas para mudar esse ciclo, para romper essa dor que vem se vivendo, que vem se vivenciando. Porque a gente sofre só de pensar, se for uma mãe minha, se for enfim, por mais que seja alguma pessoa que tu não gosta, que tu não tem uma boa afinidade, que tenhamos um olhar com amor, um olhar afetuoso, que não deixamos amargura ou ódio a ponto de transmitir isso, de ver uma situação parecida. Não, que sejamos mulheres que apoiam mulheres, porque temos um papel muito importante na sociedade e principalmente no nosso desenvolvimento moral, nas situações onde nos colocamos, nas vivências onde nós estamos. Que tenhamos a maturidade de fazermos a diferença onde nos encontramos. A força espiritual da mulher, com coragem, com renúncia, com perseverança e de fé. Na história e no Evangelho encontramos grandes exemplos de mulheres de fé. Exemplo, Maria de Nazaré, mulheres que acompanharam Jesus, mulheres que sustentaram os primeiros cristãos. Muitas vezes, a verdadeira força da mulher não está no poder, mas na capacidade de amar, de recomeçar e de transformar a dor em luz. As dificuldades que muitos enfrentam hoje, como a sobrecarga, o julgamento social, a violência e a falta de valorização. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual. E uma coisa que o Espiritismo nos ensina é sobre a resiliência, o perdão, o autoconhecimento e a reforma íntima. A reforma íntima, principalmente, é olhar para o outro com mais afeto, com mais carinho, com mais bondade, com mais amor, com mais empatia, com mais respeito. Mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho
principalmente respeito por mim, respeito pela minha geração, a gratidão pelas gerações que já se passaram, que já cruzaram sobre mim, que me deixaram rastros, às vezes não tão doces, não tão fáceis, mas termos a consciência que se trilhamos tais caminhos e se passamos por algumas situações, era de alguma forma a espiritualidade querendo nos deixar algum recado, querendo nos deixar algum ensinamento. As mulheres que somos hoje na sociedade onde estamos, a nossa geração passada, muitas delas não tiveram a oportunidade que nós temos de estudar, de ter uma profissão melhor. Não ser dona de casa não é uma profissão ou é menos valorizada. Não, mas hoje a sociedade abriu portas de alguma forma para que nós conseguimos ser vistas. E como que eu vou fazer a diferença no meu meio, na minha sociedade? Que seja através de uma mente sã, de uma mente tranquila, que leva uma palavra de fé para os seus meios, que leva uma palavra de acolhimento, de bondade para a sociedade onde se encontra, nos meios onde se encontra, mas que, além disso, que cada uma de nós carregue dentro do nosso coração a doçura, porque viemos aqui na Terra, porque estamos aqui, o acolhimento, que sejamos mulheres que acolhem, não para ser desrespeitada, para sermos desvalorizadas, mas para que tenhamos consciência moral, o porquê da nossa encarnação terrena, hoje, aqui e agora, e das missões que cada uma de nós carregamos no nosso coração, no nosso sentimento. Que tenhamos a maturidade do discernimento, de compreender por que tais situações, por que estar em determinados meios, em determinadas situações que a vida se encarrega de nos levar, mesmo que a gente fale, inclusive hoje no centro a gente falava sobre o nosso grupo de estudos, falávamos sobre a questão das escolhas, mesmo que a partir das escolhas eu cheguei àquele caminho, mas de alguma forma que a espiritualidade me levou até ali, por que estamos ali? E aos seres homens que encarnaram aqui na Terra também a grande responsabilidade de ter o equilíbrio, de ter a resiliência, de compreender o equilíbrio, né, entre o homem, entre a mulher, sendo na sociedade, sendo na família, sendo no lar onde a gente está incluso, entre os meios que a gente se encontra, se encarrega, e que temos a oportunidade de fazer a diferença, de romper com ciclos repetitivos, que sejamos uma voz ativa, com o poder da espiritualidade, de transmitir doçura, equilíbrio, uma palavra de acolhimento, de bondade. A mulher veio ao mundo para humanizar relações, espalhar sensibilidade, educar pelo exemplo, transformar ambientes através do amor. Deus confiou à mulher uma das mais belas missões, ensinar a humanidade a amar. Ser mulher é carregar no coração uma força silenciosa que sustenta famílias, inspira gerações e ilumina caminhos. Na visão espiritual, cada mulher é uma missionária da vida, plantando amor onde muitas vezes o mundo oferece dor. Que possamos reconhecer, valorizar e agradecer todas as mulheres que com coragem e fé ajudam a construir um mundo melhor. A mídia nos traz muito isso, né? Sobre grandes mulheres, sobre grandes marcos